Olá, meu nome é Vinícius Alves, eu sou advogado especializado em crimes digitais. Aqui no canal eu falo muito sobre estelionato sentimental e golpes em aplicativos de relacionamento. Em geral eu falo sobre o que é juridicamente, as implicações, como é o processo disso, também quais as questões sociológicas, por que esse tipo de golpe ocorre, por que ele é tão eficiente. Bem, hoje eu decidi fazer um vídeo bem mais prático para vocês. Eu vim falar sobre as bandeiras vermelhas que você deve observar quando estiver se relacionando com alguém que você conhece pela internet, para se proteger e evitar de cair em um golpe de estelionato sentimental, um Boa Noite Cinderela ou outros golpes assim. Bom, temos alguns pilares. O primeiro é verificação de rede social. O segundo, onde marcar o encontro. Terceiro, rede de apoio. Quarto, sobre cuidado com as bebidas. E o quinto, observar os temas da conversa. São esses 5 tópicos que são muito importantes, essas bandeiras vermelhas que você deve estar sempre atento. Bom, o primeiro de todos é a verificação do Instagram. Sim, o Instagram em específico. Por quê? Bom, se você já conhece a pessoa pelo Instagram, já é mais fácil isso. Mas, se você está conhecendo a pessoa pelo Grindr, pelo Tinder ou algum aplicativo de relacionamento externo, sempre peça pelo Instagram da pessoa. Não dê o seu WhatsApp. Por quê? Muitos golpes se valem do WhatsApp. Alguns para clonar, outros para o golpe do novinho, por exemplo, que você passa seu WhatsApp, as conversas calientes, aí ele fala que é menor de idade, aí outro número falando que é delegado entra em contato. Enfim, nunca passe o seu WhatsApp. Peça o Instagram, porque é mais impessoal, é uma rede social universal, todo mundo usa, e pela resposta da pessoa você já consegue começar a analisar. Se a pessoa fala, eu sou meio low profile, eu não gosto muito de rede social, já desconfie, porque em 2025, no momento que nós estamos, no mundo em que nós vivemos, rede social é algo quase essencial. E até mesmo quem não gosta, quem não curte, tem. Mesmo que para as coisas básicas, mesmo para questões de família, vai ter ali o Instagram, mesmo que não seja ativo, mas tenha. Se a pessoa falar que não tem ou que não gosta, é low profile, já é uma tremenda de uma bandeira vermelha, pula fora. Pode até ser que a pessoa não seja um golpista, um psicopata, alguém tentando te dar um golpe, mas é muito raro. Ou seja, 9 em cada 10 que falam isso de não gostar de rede social, low profile, em aplicativo de relacionamento, foge que é golpe. 1 em cada 10 vai ser realmente o que está falando. E tá, supomos que a pessoa tenha o Instagram, você vai lá ver. Você tem que verificar, primeiro, se não é recém-criado, se ele não está lá com um perfil novo. Segundo, verificar o número de seguidores e seguindo, se são perfis reais ou se são aqueles perfis de bot. Se forem aqueles perfis de bot, já desconfie, já estranhe. E já é uma dica para pular fora. Bom, outra coisa importante, olhar o feed. Bom, uma coisa eu tenho que admitir, essa nova geração de jovens, eles realmente têm até um zelo pela privacidade no sentido de ter um feed zero. É uma tendência, inclusive. Só que ainda tem os destaques de stories, você tem os marcados, geralmente alguém da família, ou namorado, namorada, amigos, vai marcar essa pessoa em foto de grupo, confraternização, festa, e tem uma aba só para os posts em que a pessoa foi marcada. Dê uma olhada lá. Se não tiver nada marcado, se não tiver destaque, se não tiver nada, pula fora. Porque esse perfil vazio é uma armadilha para te enganar. Então não caia nessa e pula fora, vai para outra e preste atenção nesses detalhes. Mas suponhamos que o nosso pretendente, nossa pretendente passou nesse primeiro exame. Um Instagram legal, decente, é real. Bom, você tem o local. Considerando que seja os golpistas que tentam a abordagem híbrida, né? Começa no aplicativo e vai para vida real,
nós temos essa dica importante. Sempre marque um lugar movimentado. Marque um restaurante, marque um shopping, marque em algum lugar onde tenham outras pessoas e que, em um momento de aperto, se você precisar, você tenha quem pedir socorro. Ou, se a pessoa não parecer com o que está na foto do perfil, já estranhe e já cata o beco. Porque muitas vezes isso não é acidental, é proposital. Porque depois, se você for tentar denunciar, você vai mostrar a foto do perfil, aí a foto do perfil não bate com a pessoa que realmente estava lá, aí ele consegue fugir, se esconder. Então, se você vê que a pessoa não combina com o que ela estava divulgando na rede social ou no aplicativo de relacionamento, fala que vai no banheiro, fala que vai pegar um ar e cata o beco, pede Uber e vaza. Mas suponhamos que o cara ou a mulher ali bate cara crachá com o aplicativo, beleza. Fique muito atento à questão da bebida. Como assim, Vinícius, questão da bebida? Bom, esse é o terceiro pilar. Verifique se ele tem muita insistência que você beba. Se ele está insistindo muito que você ingira álcool, ou se ele faz questão de pegar a bebida sozinho no bar para vocês dois e ele volta do bar já com as bebidas, ou se você vai no banheiro e ele fica sozinho com as bebidas e depois que você volta ele está muito insistente para que você beba logo. Então, isso tudo é para precaver de um Boa Noite Cinderela. Se a pessoa não botou nada na sua bebida. Então, se você foi no banheiro, voltou, ele ficou sozinho com a sua bebida, ou ele veio do bar com as bebidas, sozinho, e está insistindo muito para você beber, desconfie. Mas bora supor que ele não faça isso, ou que você bebeu e ficou bem. Ele quer levar você para o hotel onde ele está hospedado, ou para casa, apartamento dele. O quarto pilar é: mande a bendita localização para uma amiga ou um amigo que você conhece, que você confia. Por que isso? Porque se alguma coisa acontecer, se o pior acontecer, alguém vai saber com quem você estava, onde você estava e tem um lugar de referência para começar a procurar por você ou te resgatar. Então sempre tenha isso em mente. Compartilhe sua localização com um amigo, com uma amiga que saiba onde você vai estar para garantir a sua segurança. O quinto pilar é: vamos supor que essa noite deu tudo certo, o Instagram era normal, marcaram no restaurante, ele não estava insistindo tanto para você beber, vocês foram para casa dele, deu tudo certo, vocês continuaram a conversar. Dentro do primeiro mês de relacionamento ou de conversa, preste atenção se ele não entra muito em assuntos de dinheiro. E quando eu falo isso, não é só ele pedir dinheiro, é ele ostentar dinheiro. E já vou explicar. Então, se ele entra com assuntos envolvendo bens materiais, investimentos, posses, viagens, padrão de vida, desconfie. Por quê? Ou ele está querendo passar a impressão que é muito rico para você baixar a guarda, ou ele está avaliando para saber quanto ele pode arrancar de você. Sobre ostentar riqueza, por que isso também é uma bandeira vermelha? Lembra do Shimon Leviv, que é o golpista do Tinder original? E também o Renan Augusto, o golpista do Tinder brasileiro, que foi preso em 2022? Bom, os dois têm algo muito interessante. O Simon, o que ele fazia? Ele pegava o dinheiro de uma vítima, que ele conseguia fazer, para ostentar riqueza com a próxima vítima. Para ela pensar que ele era filho de um dono de uma mina de diamantes na África do Sul, desculpa. E assim imprimir riqueza, fazer a pessoa baixar a guarda. E ali então ele inventava toda uma história que estava sendo perseguido, que não podia usar cartão de crédito, porque se ele usasse, os inimigos do pai dele iam rastrear, iam matar ele precisava do cartão de crédito da namorada, ou que ela fizesse um empréstimo para ele, e falava que estava tudo bem, porque eles iam se casar e o dinheiro dele também ia ser dinheiro dela. O Renan, a mesma coisa,
ele se apresentava como um grande empresário e falava, meu amor, eu quero ter uma empresa com você, uma coisa nossa. Aí depois que começava a sociedade sempre tinha algum problema, ou ex-mulher botando ele na justiça para pagar pensão, conta bloqueada, era isso, era aquilo outro, e quando via, ela estava dando dinheiro para ele. Ou seja, ostentar muita riqueza no começo do relacionamento pode ser uma armadilha para te enganar e lubridiar depois. E quando ele pergunta muito também sobre dinheiro, e ele não vai ser idiota, gente, não esperem que ele vai perguntar quanto você tem no banco. Quando eu falo perguntar sobre dinheiro, eu falo sobre questionar sobre onde você mora, qual bairro, carro, incisivo muito nisso. Uma coisa é querer um endereço para saber onde você mora, para ir lá fazer uma coisa romântica. Outra coisa ele está interessado em qual bairro, se é um bairro nobre, se é bem localizado, qual o seu carro, porque pela marca do carro, pela localização onde você mora, por todo esse contexto, ele perguntar muito se você gosta muito de viajar, para onde você gosta de viajar, com qual frequência, lugares que você geralmente vai. Nenhuma dessas são perguntas bobas. Todas essas são perguntas cirúrgicas. Ele quer saber se os lugares que você frequenta são caros, se você viaja para o exterior, ou se viagem nacional para algum destino nacional caro, se você tem um carro de alto padrão, se você mora numa casa de alto padrão, porque tudo isso ele vai ajustando o golpe conforme isso. Então, se as conversas dele centram muito nessa questão de dinheiro, de posse, bem material, desconfie, isso é uma bandeira vermelha. Então, gente, esses são os 5 pilares que eu gostaria de falar com vocês. E eu espero que vocês tenham gostado. Essas dicas de bandeiras vermelhas para vocês se cuidarem quando forem se relacionar com alguém que vocês conhecerem em um aplicativo de relacionamento. Bora recapitular aqui? Verificar Instagram, marcar em um lugar movimentado, cuidado com a bebida, compartilhar a localização com alguma pessoa de confiança e tomar cuidado com os assuntos que ele puxa a conversa, se não são muito voltados para dinheiro. Se ele passar em todos esses testes, tá mais seguro para continuar e investir nesse relacionamento, mas é sempre bom manter o olho aberto. Bom, era isso que eu tinha para falar e até o próximo vídeo.